A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, Reverendo Carlos Lima, Igreja Presbiteriana da Fontinha, uma igreja que ama você, aqui na Estrada da Fontinha, número 220, Bento Ribeiro. Faça-nos uma visita assim que possível. Certamente você será muito bem recebido. Nós estamos neste domingo prestando culto ao Senhor, culto de elevação espiritual, culto de edificação das nossas vidas diante de Deus, culto de oração, culto de dispor na presença de Deus também nossos pedidos, nossas queixas, nossas petições para que o Senhor ouça-nos, ouça o clamor da nossa casa, da nossa família, e por isso então nós estamos na presença do Senhor, convidando você que neste momento tome a atitude de adorador, para que este domingo ou este dia da semana, não importa o dia que você ouvir esta mensagem, este culto, você possa estar na presença de Deus. Convido agora então que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Querido Deus e amado Pai, na Tua presença estamos pedindo orientação, ajuda, para que neste culto possamos Te prestar a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor vindo dos nossos corações, como fruto de corações, Senhor Deus, agradecidos ao Senhor, mas também em busca, Senhor, da Tua presença, da edificação e das bênçãos para a nossa família, para a nossa casa, dispondo assim então tudo aquilo que temos, que somos, Pai, na Tua presença, para que, abençoados pelo Senhor, possamos entender os Teus planos e aplicá-los na nossa vida, na vida do nosso semelhante, nos nossos serviços de adoração, mas também de evangelização dos povos. Seja, Senhor Deus, com a nossa igreja, seja com aquele que ouve hoje a Tua palavra, que seja frutífera, Senhor, como espada de dois gumes, Senhor, que penetre nos corações, nas mentes, Pai, para que o Teu povo e aquele que nos ouve possa ser edificado por ela. Assim nós oramos em o nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, irmão, amém, irmã. Nós estamos então na presença do Senhor, neste domingo de bênçãos, domingo da família, domingo da oração e da edificação. E eu convido então que você tome a sua Bíblia e a abra no capítulo 1 de Tiago, da Epístola de Tiago, e nós vamos ler apenas o versículo de número 5, mas eu solicito você desde já que mantenha todo este capítulo 1 aberto, e incentivo também que você leia depois esse capítulo número 1, porque é um capítulo rico em informações, em desafios para a nossa vida cristã. Vamos lá, Tiago 1:5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. O que é a sabedoria, querido irmão e irmã? Sabedoria não é apenas ter conhecimento, mas sabedoria, talvez em última análise, é a aplicação correta do conhecimento ou dos conhecimentos diversos nas diversas situações da vida, para que, através do conhecimento, nós tenhamos a eficácia desses conhecimentos para o nosso bem-estar. Em última análise, a sabedoria é a utilização da inteligência que Deus nos deu para o bem viver dentro dos padrões que Deus quer que vivamos.
Isso se espalha por todas as veredas da nossa vida. Ele resolve as nossas crises e demandas quando nós avaliamos os nossos problemas e, à luz desta mesma sabedoria, nós então observamos os problemas, as dificuldades da vida. Nós estamos vivendo momentos em que nós precisamos fazer o que recomenda-nos aqui Tiago, pedir a Deus essa sabedoria, mas não é qualquer sabedoria aqui que ele está falando. É uma sabedoria do alto que deve então ser pedida ao próprio Deus, porque vivemos momentos difíceis. Precisamos, entre outras coisas urgentes, entendê-los. Tem se passado vários filmes, vários vídeos que relatam a análise desses tempos pelas pessoas. Um desses filmes nos falam sobre pessoas que vivem esses dias na ansiedade e na agonia, não entendendo, fazer ou não entendendo os tempos que nós estamos vivendo e não fazendo a leitura deles. Pessoas que reclamam de Deus esses tempos, pessoas que estão angustiadas por esses tempos, pessoas que, após talvez essa pequena reclusão, elas vivem angustiadas porque não aguentam mais viver tempos em que a sua liberdade é um pouco cerceada. Então nós precisamos desta sabedoria, porque imagine só então esses cristãos viverem quando a igreja era perseguida, os membros eram martirizados, havia batalhas psicológicas incríveis, os crentes eram queimados vivos nos coliseus para alegrar os romanos. Os cristãos morriam comidos por leões e eram-lhes pedidos para neguem a sua fé que vocês passarão desta aprovação. E quantas pessoas então não negaram a Cristo face essas perseguições, face essa falta de sabedoria. Por isso então Tiago está falando aqui para pessoas que vivem ou que viveram esse contexto de perseguições, de lutas, de privações, de agonias. E ele levanta o dedo em riste e fala: olha, está precisando de sabedoria? Peça a Deus. Está precisando perseverar? Peça a Deus. Está precisando caminhar com Deus? Peça a Ele forças. Porque esses momentos de luta, de crise, são momentos também para nós olharmos para Deus. E era isso, ou era essa a experiência de Tiago. Aqui o texto é um texto que está se dirigindo a esses crentes que viviam perseguidos naquela chamada diáspora. O que foi a diáspora? Foi uma perseguição do povo de Deus que os espalhou a igreja de Jerusalém, e ela se espalhou por aquela região da Ásia Menor, conhecida por todas as pessoas. E esses cristãos saíram como que apressados. E o nome diáspora vem morfologicamente na composição disso, daqueles que são dispersos, espalhados. E eles deixaram famílias, abandonaram bens, abandonaram trabalhos, os seus sustentos, e foram para terras distantes, como errantes, como viajantes, e foram se espalhando e se colocando naquelas cidades. Ora,
Isso foi ruim para o Evangelho? Essa perseguição? Deus tem propósitos. E é isso que nós temos que analisar, porque nem Tiago viu esses propósitos sendo firmados, mas dentro dessas pessoas que foram espalhadas por todo o mar Mediterrâneo, por toda a Ásia Menor, é que se formaram os núcleos das igrejas de Cristo, onde o apóstolo Paulo, lugar por lugar, pregação por pregação, ia formando as comunidades cristãs. E estamos nós aqui hoje, irmãos, eu, você e todo o povo de Deus, somos herdeiros desta perseguição, porque foi ali na perseguição, na luta, no choro, nas dúvidas, que Deus realizou o seu propósito. E nós então podemos dizer que a Igreja de Cristo, ela se firmou nesse sofrimento. Justo Gonçalves, que era um historiador e fala desse tempo, fala, olha, a história da Igreja de Cristo, do povo de Deus, é escrita com o sangue dos mártires, dos servos de Deus, que deram seu sangue, que morreram mesmo, mas o Evangelho ficou e a pregação ficou. Então muitas vezes nós temos, irmãos, vários problemas em face a essas perseguições. Umas pessoas não aguentam e transigem e negam a Cristo e não conseguem ir em frente. E aqui então o texto fala, né? Peça essa sabedoria a Deus, e Deus vai dar essa sabedoria. Deus e dá as coisas, e ele pede ânimo daquele. Mais à frente do verso 7, ele fala, não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo doble. Então nós temos que ter um ânimo firme para alcançar essas coisas do Senhor. Antes, ele nos fala alguma coisa interessante nesta caminhada para obter essa promessa de Deus, essas bênçãos de Deus, para alcançar essa sabedoria tão almejada por nós. Lá no verso de número 2, o texto nos fala o seguinte, olha, nós temos que ter então um motivo de muita alegria, o motivo de toda alegria quando nós passamos por provações. Aqui o texto está dizendo que quando nós passamos por essas provações, é que o Senhor está nos usando. O Senhor está usando a nossa vida. O Senhor está usando o nosso ser, a nossa família, os nossos recursos, para que Ele escreva a sua obra na vida do povo, na vida da igreja, para que nós, como seus servos, possamos crescer. Quando, irmãos, nós passamos por essas provações, nós temos que entender que, não obstante elas serem duras, elas vêm da mão do Senhor. E é o Senhor que está, através delas, escrevendo a sua história em nós, mas nos fazendo crescer. Lutero falava que quando vinha o mal e a dureza da parte de Deus, ele se regozijava, ele alegrava-se, porque vinha da parte de Deus. Mas o bem que vinha da parte de Satanás, a bênção que vinha da parte de Satanás, ele não queria para a vida dele, porque vinha do mal, e o seu resultado seria mal e maléfico para a sua vida. E ele falava assim, então, que queria as provações e as lutas que vinham da parte de Deus, porque sabia que haveria recompensa. E é o que o Tiago está falando. Irmão, você está passando por alguma luta, por alguma provação? Vença com alegria, sabendo que o Senhor está escrevendo em você a história. Conta-se que Calvino, quando nas suas horas derradeiras,
sentindo ainda muitas dores, chorava e gritava: Senhor, o Senhor me esmaga, Senhor. De tantas dores que sentia. Mas passava aquele momento de dor, ele olhava para os céus, levantava as suas mãos e falava: Senhor, eu fico alegre, porque é das tuas mãos que vem isso. Porque eu estou nas tuas mãos, Senhor. É o Senhor que permite, então nem cura eu vou pedir. Eu só vou pedir que eu esteja nas tuas mãos. Ele entendia que aquela doença esmagadora era permitida por Deus, ele só se alegrava porque vinha das mãos do Senhor. Irmão, que visão da atuação de Deus. E é por isso então que Tiago fala: olha, está passando por problemas, está dura a sua vida, as coisas não estão se encaixando, você está com problemas face às lutas desses dias, você não está satisfeito. Coloque o seu joelho em terra, tenha essa comunhão com o Senhor, tenha essa convicção do Senhor e entenda que está vindo dele esta aprovação. Então se alegre nisso, porque é o Senhor que está escrevendo a história da sua vida. Ele tem propósitos, e esse propósito, que são duros, vão servir para alguma coisa, para que o povo da diáspora serviu para que a igreja chegasse aos nossos dias. E aquele povo de Deus que sofreu, escreveu a história da igreja primitiva, e nós podemos ser salvos por causa da vida e do testemunho daqueles que ousadamente sofreram. Alegria, faça as provações. Alegria por ser servo de Deus. Alegria porque o Senhor que está trabalhando em nós, e nós dependemos dele. E só vai acontecer alguma coisa, ou deixar de acontecer, se o Senhor assim o quiser. Porque o Senhor é o dono da nossa vida e da nossa história. Amém? Aleluia! É isso, irmãos. O Senhor é glorificado quando nós somos curados, quando nós vencemos uma batalha. O Senhor é glorificado quando Ele nos abençoa. O Senhor é glorificado na nossa casa. O Senhor é glorificado quando recebemos uma notícia boa. Mas Ele também é glorificado quando as coisas não acontecem quando nós queremos. Quando o mal, entre aspas, né, teoricamente chega a nós. Porque Ele é glorificado em todos esses detalhes, porque Ele é Senhor e Ele tem propósito. E Lutero fala de maneira magistral: olha, se eu tenho que perder famílias, bens, prazer, se isso me acabar, se a morte chegar, eu vou reinar com Deus. Aleluia! Isso é motivo de alegria. É isso que Tiago quer falar para você nesse domingo. Passa os problemas? É porque o Senhor está trabalhando na sua vida, na sua casa. E nada vai acontecer, ou deixar de acontecer, se assim o Senhor não quiser. Então submeta-se a essa vontade do Senhor. Esteja diante dele, submisso, alegre. Mantenha o seu ânimo, porque o Senhor está com você na sua casa, com os seus. Mas ainda ele está falando o seguinte, ainda nesse verso de número 4, né? Que a perseverança que você tem, que ele fala aqui no verso 7, né? Que o homem tem que ter fé e não pode ser um homem de ânimo doble. Essa perseverança deve ter uma ação completa, para que nós sejamos perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Ele está nos dizendo o seguinte: olha, você tem que ser um homem perfeito dentro da visão grega. Aqui ele está evocando o ideal grego da perfeição, e aqui a palavra grega é teleios,
ele está dizendo o seguinte: olha, você deve ser perfeito, íntegro e nada deficiente. E esse ideal grego do homem perfeito era do homem filosófico, daquele homem que estudou muito, que se assenhorou de todos os conhecimentos filosóficos, que cresceu diante dos deuses e agora está, para a sociedade grega, perfeitamente equilibrado. Mas aqui ele não está falando dentro da visão filosófica, mas da visão de fé e da visão de perseverança para aquele que foi provado, para aquele que foi castigado pelos problemas, para aquele que sofreu, para aquele que chorou, para aquele que tem deficiências, mas que se prostrou diante do Senhor e clamou e venceu. É esse homem que ele está falando no verso 4, que é perfeito, que é íntegro e que em nada é deficiente. É esse homem que evoluiu, que cresceu dentro da fé, que está diante de Deus agora com a fé firmada dentro dos caminhos do Senhor. É aquele que cresceu espiritualmente. É aquele que cresceu diante do Espírito de Deus. É aquele que foi provado e venceu a provação. E agora se encontra diante de Deus, perfeito como um homem, como um varão de Deus, perfeito na sua varonilidade, perfeito e provado, porque passou pelo fogo da provação. Está diante de Deus agora com o coração limpo. Irmãos, é o caminho da santificação da nossa vida. É aquele servo de Deus ou aquela serva de Deus que passa pelas inúmeras provações desse mundo, pelos inúmeros chamados desse mundo, pela sensualidade desse mundo, pelo modismo deste mundo, pela visão arrogante desse mundo que quer nos fazer também arrogantes e perversos com os nossos irmãos. E aqui ele não está falando nada de uma pessoa superior nesse sentido, mas está falando de uma pessoa que é crente, que é servo do Senhor, uma pessoa que ganha as suas batalhas de joelho na presença de Deus. Talvez, irmãos, dentro da sua provação dos dias atuais, você esteja clamando muito e murmurando muito e se queixando muito diante de Deus. E o Espírito Santo, ele não gosta desse tipo de conversa, de fala e de postura diante dele. Mas quer que nós entendamos pela fé, como diz o verso de número 7, né? Que não suponha que este homem alcançará do Senhor coisa alguma se não tiver fé, tiver esse ânimo doble, tiver essa vontade deficiente, mas pelo contrário, o verso 4 tem que ser alguém de perseverança, de luta, de resistência diante de Deus. É isso, ou para isso que Deus está nos chamando, homens e mulheres de força, não obstante as lutas, as provações, as agonias, para que nós tenhamos essa ação completa nas nossas vidas. Eu gosto muito, irmãos, gosto muito de uma passagem lá do Antigo Testamento, lá em Crônicas, que diz que Samar e um grupo de guerreiros estavam defendendo um campo de lentilhas e naquele momento eles olharam para trás e viram que o grupo que vinham atrás deles era um grupo superior numericamente dos filisteus, era um grupo que colocava medo, era um grupo que daria muito trabalho a eles, e eles resolveram resistir, resolveram ficar, resolveram lutar,
resolveram perseverar, porque aquele campo era um campo estratégico. Se eles perdessem, era fome no inverno, e eles ficaram. Só que eles olharam para o lado e o povo fugiu, as pessoas fugiram. Quem deveria ficar com eles para lutar também, não ficaram, fugiram. E aquele punhado de homens venceram um exército furioso. E o texto bíblico fala uma coisa que é maravilhosa para o meu coração. Naquele dia, aqueles homens viram a glória de Deus. Viram se manifestar a glória de Deus. Queridos, aquele que persevera, aquele que fica e luta, aquele que não desiste, ele vê a glória de Deus. Ele vê Deus agir. Do nada, Deus promover o livramento para o homem, para a mulher, para a família, e nós olhamos e o livramento aparece e nós não sabemos de onde vem aquele livramento. Só podemos então atribuir ao milagre vindo do Senhor. Quem fica, quem luta, quem persevera, vê a glória de Deus. Você é chamado para ver a glória de Deus, para perseverar, e talvez eu esteja falando para você num momento de sofrimento, num momento de luta, num momento em que você está observando a sua vida e vendo problemas. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa e ela chama você a resistir, a perseverar, a olhar para Ele, a olhar para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e entender que nele há soluções e respostas. E Ele nos chama a perseverar, porque Ele está trabalhando em nós, que é o nosso crescimento, quer que nós vejamos a glória dele se estabelecer também em nós. Eu quero terminar esta palavra dizendo para você o seguinte, que Tiago escreveu para um povo numa época em que essas pessoas estavam sem muitas diretrizes, olhando muito para o tamanho dos problemas e não para o Deus que pode todas as coisas. Essas pessoas olhavam para a luta, para a vida, para a tristeza, e não olhava para a possibilidade de Deus de resolver a vida daquelas pessoas. Então nós precisamos, irmãos, tomar atitudes positivas diante de Deus. Precisamos entregar nossas vidas a Deus. Precisamos analisar as nossas questões, os nossos problemas, entender que eles são, às vezes, parte desses planos que Deus tem para nos fazer crescer espiritualmente, para que através deles, Deus nos faça galgar degraus nessa escada da fé, para que possamos então, vencendo esta provação, termos diante do Senhor um crescimento espiritual no qual o Senhor quer nos usar, para o qual o Senhor quer nos usar, e então Ele está nos preparando. Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua casa, que o Senhor te dê a tranquilidade de olhar para os seus planos, para que você se tranquilize dentro daquilo que Ele tem estabelecido para a sua vida. Amém. Irmãos, nós queremos agora prosseguir orando por todos os membros da igreja, especialmente por você que, em ouvindo a palavra, ou está hoje triste, ou então tem alguma questão diante de Deus, nós queremos orar por você. Se achegue próximo desse aparelho, coloque
a sua mão próxima, se assim você o quiser, esteja próximo. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus em oração. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Pai. E essa palavra não volta vazia, essa palavra cumpre as Tuas determinações. E por isso então, Senhor Deus, nós clamamos para que o Senhor se estabeleça na nossa vida, na nossa casa, para que o Senhor nos ouça naquilo que nós temos diante do Senhor, para que o Senhor nos abençoe nesses momentos de tristeza, nos faça ter perseverança naqueles momentos de dúvidas, de tristezas, para que possamos entender os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, o teu servo, a tua serva. Dá-nos forças, Senhor Deus, para viver as lutas da vida, Senhor Deus. Dá em nós, Senhor Deus, um coração perseverante, Pai. Pedimos agora uma bênção especial para aquele que está enfermo, para aquele que trata, Senhor Deus, aqueles que passam por enfermidades, para aqueles que têm problemas financeiros, para aqueles que têm problemas no seu matrimônio, para aqueles que têm problema no lar, Senhor, para aqueles que estão tristes, amargurados com a vida, para aqueles que têm todas as sortes de lutas e provações. Mostra, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus que nos faz perseverar e caminhar, não obstante todas essas lutas, Pai. Seja com o teu povo, nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, irmão, amém, irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Nós desejamos a você um excelente domingo, uma excelente semana na presença do Senhor. Vamos receber agora a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então, fique na paz, que o Senhor esteja na sua casa, na sua família. Amém.